Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir o primeiro arco do Superman Absoluto chamado A Última Poeira de Krypton, que vai da edição 1 até à 5. E este vídeo é a junção de outros vídeos que já estão no canal. Resumo da primeira edição do Superman Absoluto. E a história desta primeira edição começa com uma narração do Kal-El, o Superman Absoluto, no planeta Krypton, anos atrás, a 9 milhões de anos-luz de distância do planeta Terra. E nesta narração é revelado que o planeta Krypton era governado pelas suas cidades, que eram centros expansivos de ciência avançada e leis ancestrais, como Kandor, com os seus jardins cultivados em laboratório e usinas de energia alimentadas por lava, e seus supercapacitores do tamanho de arranha-céus, feitos inteiramente de cristais de pedra solar. Nas cidades trabalhavam os clérigos da Liga Científica, aproveitando as energias do Sol Vermelho e do próprio planeta para alimentar sua fome insaciável, por progresso a qualquer custo. Eles eram a classe dominante kryptoniana, as mentes mais veneradas do planeta. E nesta parte da história o narrador, o Kal-El, o Superman Absoluto, diz que os seus pais não estavam entre eles. Na página seguinte a história passa para uma quinta na zona rural do planeta Krypton, chamada de As Terras Vermelhas, onde é revelado que as pessoas naquele local precisam de comprar a chuva para as suas plantações. Krypton sempre foi um lugar duro, principalmente naquele local, mas ultimamente parece que tem algo de errado com a Terra. Inclusive, nesta parte da história nós podemos ver as reclamações de um agricultor que aproveita o momento para desabafar com uma mecânica chamada de Lara Lor-Van, ou Lara-El, que é a mãe biológica do Kal-El, o Superman Absoluto. Porque mesmo pagando valores absurdos pelas chuvas, o sistema de chuva ainda falha ou atrasa. Uma coisa que eles já estão habituados, porque com a Liga Científica a ciência sempre demora um pouco mais quando é para as Terras Vermelhas, algo que eles duvidam que aconteça em Kandor ou em Argo. E ao saber o valor atual pelas chuvas, a Lara diz que por esse valor ela poderia criar a sua própria máquina de chuva. Mas se ela fizesse isso, ela seria presa por fazer ciência ilegal. Na página seguinte, o sistema de chuva finalmente chega às terras do agricultor. E além disso, aqui pela narração do Kal-El, o Superman Absoluto, nós descobrimos que a sua mãe era uma aluna exemplar, destinada a grandes coisas, até que ela escreveu uma redação criticando a falta de financiamento de Krypton para a exploração interestelar. Por isso, ela foi rotulada de rebelde e proibida de se candidatar à Academia de Ciências. E nessa altura, ela só tinha 9 anos de idade e queria ser astronauta. A estrutura de classes em Krypton definia todos os aspectos da vida. Em seu auge, reinava a Liga Científica, que usava o símbolo do Sol Vermelho. Na base, trabalhava a Guilda dos Operários, que usava um S. As distinções de classes eram importantes e os cidadãos eram obrigados a ostentar os seus status. O brasão dos operários era visto como uma marca de vergonha, o símbolo dos pobres e dos não qualificados. Pessoas como os pais do Kal-El, o Superman Absoluto, usavam-o com orgulho. Eram os filhos dos filhos daqueles que, com as suas próprias mãos, forjaram o seu caminho. Eles eram o povo de aço. E na sequência disso nós podemos ver um aviso de perigo, um alerta de instabilidade em uma mina, aonde se encontravam 4 funcionários. E um deles era o Jor-El, o pai biológico do Kal-El, o Superman Absoluto. À primeira vista, nada parecia fora do comum. A mina estava sem rachaduras, ou algo do tipo. Mas mesmo assim, o Jor-El achou melhor ordenar a evacuação dos funcionários, o que fez com que o seu superior iniciasse uma discussão com ele. E este superior
era de uma classe acima dos trabalhadores. Ele era da classe chamada de a Guilda da Gerência Intermediária e eles lideravam os trabalhadores. Resumidamente, eles são uma espécie de ponte entre a Liga Científica e os trabalhadores. Mas mesmo assim, Jor-El enfrenta o seu superior e diz que aquele poço tem que ser fechado até que tenha uma inspeção. Além disso, aqui pela narração do Kal-El, o Superman absoluto, nós descobrimos que o seu pai estava prestes a se formar na Academia de Ciências com notas impressionáveis. Mas na sua cerimónia de formatura ele fez um discurso sobre a importância ambiental da Liga Científica e depois disso Jor-El foi ridicularizado e rebaixado. Mas no mesmo momento em que ocorre a discussão entre o Jor-El e o seu superior, a mina treme e o chão abre-se, liberando um líquido verde corrosivo, como ácido, que provavelmente deve ser kryptonita, que corrói o corpo do superior. Essa era a prova que o Jor-El tinha razão no seu discurso. E aquilo era o início de uma catástrofe global. O planeta Krypton estava condenado. Na página seguinte, a história passa para o presente no planeta Terra, mais especificamente no Brasil, aonde nós descobrimos através das narrações do Kal-El, Superman absoluto, que há 3 dias, trabalhadores migrantes de uma mina de diamantes foram obrigados por os seus empregadores a continuar a escavação depois de encontrarem depósitos cheios de amianto, um mineral cancerígeno. A neve começou a cair na favela do lado de fora da mina, aonde os trabalhadores viviam com as suas famílias. Uma nevasca de substâncias cancerígenas. Quando os trabalhadores tentaram sair, foram lembrados que ainda estavam sob contrato com os donos da mina, a Corporação Lazarus, ou Lazarus Corp, e eles foram lembrados disso sobre a mira de armas. A Corporação Lazarus prometeu um adicional de periculosidade, R$1.500 se eles terminassem de extrair o minério. Aproximadamente $300, mais de um mês de ordenado. Enquanto trabalham em uma mina que extraiu $200 milhões em quilatos no ano anterior. Os mineiros acham que aquele trabalho vai ser a morte deles, mas mesmo assim, eles fazem isso em nome de suas famílias. Mas para a sorte dos mineiros, naquele dia, os diamantes já tinham sido extraídos de alguma forma misteriosa e já estavam nos carrinhos de mineração, à espera deles, e não havia amianto no ar. Parecia um milagre, ou talvez obra de alguém. Por causa disso, inicialmente os mineiros ficam sem saber o que fazer, mas um deles, chamado de João, diz que eles não devem dizer nada a ninguém e que o trabalho deles ali está concluído. O que lhes resta fazer é levar os diamantes para a superfície. E eles até se questionam se seria uns Omega Mens, mas não era bem isso. Era algo que já tinha acontecido em outras minas, sob o comando da Corporação Lazarus, em outras partes do mundo. Na página seguinte, nós descobrimos que na noite anterior, depois de um dia de trabalho na mina cheia de amianto, o João conheceu o Kal-El, o Superman absoluto, e eles tiveram uma conversa bem interessante. Com o Kal-El, o Superman absoluto, a usar a sua visão de raio-x para ver como é que o João estava de saúde. Além de também dizer que viu as maravilhas do planeta Terra, mas também viu muitos lugares como aquele, onde as indústrias funcionam com o sofrimento das pessoas. E por isso ele ainda não sabe qual é o mundo de verdade. Mas o João diz-lhe que o mundo de verdade é aquele em que vale a pena lutar pelo que se tem. No entanto, o Kal-El, o Superman absoluto, pergunta: e se não se tem nada? E depois termina dizendo que ele precisa de ir porque tem trabalho a fazer. Na página seguinte,
a história volta para o dia atual, onde nós vemos o João a ser espancado e interrogado por um dos pacificadores, os seguranças fortemente armados da Corporação Lazarus, que questionam João como é que eles mineraram aqueles diamantes tão rápido, enquanto os outros pacificadores faziam a contagem dos trabalhadores. Todos os trabalhadores compareceram ao seu turno, todos menos um. O Kal-El, o Superman absoluto, que nesse momento estava a dormir ligado a uma placa solar para se recuperar da noite anterior, quando recebe um aviso de perigo da inteligência artificial do seu traje, chamada de Sol, que informa que os pacificadores aproximam-se da localização em que ele está, levando a um confronto iminente com os pacificadores fortemente armados a invadirem o local onde o Kal-El, o Superman absoluto, estava a descansar, iniciando uma luta muito épica, com o Kal-El, o Superman absoluto, a derrotar vários pacificadores tão rápido que eles não conseguiram reagir, além de também destruir um dos veículos blindados dos pacificadores com os seus próprios punhos que queimavam com energia solar, deixando os pacificadores espantados com o que tinham acabado de ver. Mas mesmo assim, eles não desistiram de atacar o Kal-El, o Superman absoluto, que nesse momento pensa que talvez tenha sido melhor que ele ainda não tenha ido embora, porque depois de tantos anos vendo estas pessoas tratarem os mais pobres e humildes como pouco mais do que gado, ele cansou-se de fugir e estava na hora de lutar. No entanto, mesmo os pacificadores sendo inimigos do Superman absoluto, ele ainda se preocupa se eles sobreviveriam se ele os atingisse. O que a inteligência artificial do seu traje, chamado de Sol, responde que sim, que aqueles pacificadores, assim como as outras forças da Corporação Lazarus que eles encontraram anteriormente, eles possuem armas e armaduras incorporadas com tecnologia não nativa desta galáxia. Mas ainda assim o Sol ainda dá a entender que seria melhor o Superman absoluto retirar-se, o que o Superman absoluto diz que ele não vai sair dali antes que os inocentes estejam seguros. Inclusive, nesse momento, João percebe que aquele era o rapaz que ele tinha conversado na noite anterior. E o Superman absoluto diz que se a Corporação Lazarus não paga um valor justo pelos diamantes, eles deveriam levá-los a alguém que pague. O grande problema é que a conversa é interrompida quando o Superman absoluto é atingido por uma onda de descargas elétricas dos drones ceifadores do Comando Especial da Corporação Lazarus, agentes especiais que estavam à procura dele. Porque primeiro o Superman absoluto tem destruído os campos de mineração da Corporação Lazarus espalhados por todo o mundo, e segundo, porque ele tem habilidades super-humanas que interessam à Corporação Lazarus, e é por isso que eles querem capturá-lo vivo. Mas ninguém sabia quem ele era, porque as câmaras não captavam a sua cara, o seu rosto, e isso acontecia graças à tecnologia do seu traje, que era uma espécie de armadura viva que o protegia e criava uma interferência nas câmaras. Para complicar a situação ainda mais, o Kal-El, o Superman absoluto, por causa do ataque que recebeu, irritou-se, o que fez com que ele perdesse o controlo sobre os seus poderes, explodindo pelos olhos uma imensa rajada de energia que afeta os drones ceifadores e as armaduras dos pacificadores que estavam perto dele. Para não pôr os inocentes em mais perigo, Kal-El, o Superman absoluto, pede ao Sol a inteligência artificial do seu traje para desligá-lo. Porém, o Sol relembra o Kal-El que é programado para proteger o último sobrevivente da casa de El. No entanto, para salvar os inocentes, o Sol controla-o e pede para ele não continuar, para ele retornar para as sombras e não se esquecer da lição que aprendeu em Krypton,
que alguns mundos simplesmente não podem ser salvos, nem deles mesmos. Depois que o Sol resolve o problema do controle de poderes do Kal-El, os agentes do Comando Especial e o exército de pacificadores da Corporação Lazarus iniciam o seu contra-ataque com tudo o que têm ao seu dispor, o que faz com que o Kal-El perceba que realmente foi uma má ideia rebelar-se naquele momento. Mas antes que ele possa sair dali, ele é algemado por uma das agentes do Comando Especial da Corporação Lazarus, que o chama de Superman. E essa agente era a Lois Lane deste novo universo absoluto, que mal entrou na história mostrou logo que não era para brincadeiras, em uma cena muito épica. Enquanto isso acontece no Brasil, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus, em uma sala com vários monitores e várias miniaturas de cidades engarrafadas, a história apresenta um novo personagem, o Brainiac deste novo universo absoluto, que tem o cérebro exposto ligado por cabos e que estava observando tudo o que estava a acontecer no confronto no Brasil. E ao ver tudo isso, ele chama o Superman de o seu novo brinquedo, além de se questionar de onde ele vem. Na página seguinte, a história desta primeira edição revela que, neste novo universo absoluto, a Quinta dos Kent está abandonada e é propriedade da Corporação Lazarus. Depois disso, a história volta novamente alguns anos antes para a zona rural do planeta Krypton chamado de As Terras Vermelhas, onde nós vemos a Lara-El, a mãe biológica do Kal-El, o Superman absoluto, a ser surpreendida pela chegada do Jor-El, o pai biológico do Kal-El, o Superman absoluto, que regressou a casa abalado com tudo o que aconteceu na mina. O Jor-El explica à sua esposa o que tinha acontecido e que ele tinha que fazer alguns testes para ter certeza antes de avisar todo o mundo. Mas antes de começar a fazer os testes para comprovar se o planeta Krypton estava condenado, ele primeiro queria ver a sua esposa e o seu filho Kal-El, que neste novo universo absoluto já era um jovem adolescente e que, nesse momento, aparece acompanhado pelo seu cãozinho de estimação, Krypton, para abraçar os seus pais. Depois deste momento em família, a edição termina com uma cena do chão do planeta Krypton a abrir-se, liberando o mesmo líquido verde que vimos anteriormente, que provavelmente deve ser kryptonita. Resumo da segunda edição do Superman Absoluto. E a história desta segunda edição começa no planeta Krypton, nas Terras Vermelhas, 6 anos atrás, com o jovem adolescente Kal-El a ter uma aula online, onde ele é criticado pelo seu professor por ter escrito a sua própria redação, em vez de ter usado a inteligência artificial Luminária, que é um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica do planeta Krypton. Na página seguinte, a história volta para o presente no planeta Terra, mais especificamente no Brasil, onde o Kal-El, o Superman absoluto, ainda estava algemado a Lois Lane, que neste novo universo absoluto é uma agente do Comando Especial da Corporação Lazarus. E isso era porque ele ainda estava fraco demais, não conseguindo partir as algemas mesmo usando a sua super força. E por esse motivo, o Superman absoluto pede ao Sol a inteligência artificial do seu traje para resolver o problema das algemas sem magoar a Lois Lane, para ele poder sair dali o mais rápido possível. Mas para tentar controlá-lo, a Lois Lane atira na cara do Superman absoluto com uma arma de choque, que lhe causa alguma dor, mas não causa nenhum dano. Porém, o grande problema é que nesse mesmo momento os agentes do Comando Especial e o exército de pacificadores da Corporação Lazarus aproximam-se da posição deles, cercando-os, para na sequência dispararem contra o Superman absoluto sem se importarem com os danos colaterais. Como a Lois Lane, que só sobreviveu ao ataque porque o Superman absoluto inicialmente protegeu-a com o seu corpo.
e depois envolveu-a com a capa do seu traje, que neste novo universo absoluto é um tipo de névoa de pó de pedra solar. Mas mesmo o Superman absoluto esforçando-se para protegê-la, ela continua a disparar contra ele, além de dizer que a Corporação Lazarus não quer ele morto, apenas de joelhos. Após isso, o Sol diz que está a ter alguns problemas com as algemas e que vai precisar de um pouco mais de tempo para os soltar. Sendo assim, o Superman absoluto vê que não tem outra opção senão levá-la junto, e por isso ele pede para o Sol envolver a Lois Lane com a capa do seu traje para ela aguentar o impulso do salto. Mas o problema é que, mesmo o Superman absoluto sendo muito rápido, ele já tinha uma espécie de tanque com hélices de helicóptero da Corporação Lazarus atrás deles, que abre fogo contra eles usando munições de alta potência recomendadas por um suposto sistema chamado de Brainiac, que os atinge causando uma mega explosão que os derruba perto de uma cidade. Mas assim que a fumaça abaixa, a história mostra o Superman absoluto a carregar ao colo a Lois Lane, que inicialmente parece ter desmaiado por causa do impacto da queda, mostrando que ele continua a protegê-la. Mas nesse mesmo momento, o Superman absoluto recebe mais um disparo da Lois Lane, que aproveita esse momento para tentar chamar os seus reforços. Mas o Superman absoluto diz para o Sol bloquear a transmissão. E depois ele pergunta a Lois Lane porque é que ela quer prendê-lo ainda mais enquanto ele está a tentar salvar a sua vida. Mas a Lois Lane responde que foi ele que colocou a sua vida em risco ao tentar fugir, além de exigir que ele revele quem é, porque as pessoas têm o direito de saber. Porém, o Superman absoluto diz que a Corporação Lazarus não se importa com o direito de ninguém. Além de dizer que a Corporação Lazarus representa tudo de errado com o seu planeta. E isso chama a atenção da Lois Lane, que percebe que o Superman absoluto não é do planeta Terra. E por isso ela pergunta qual era o planeta dele. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, eles são mais uma vez atingidos por disparos do tanque com hélices de helicóptero da Corporação Lazarus, que vimos anteriormente, e que novamente não se importa com os inocentes que estão no seu caminho, o que obrigou o Superman absoluto a lançar um carro para derrubar o tanque, que acaba por atingir uma igreja próxima que acaba por pegar fogo. O grande problema nisso é que alguns moradores tinham-se abrigado lá para se proteger dos disparos, o que faz com que o Superman absoluto corra até lá para os ajudar, ainda preso pelas algemas a Lois Lane, que presencia de perto as suas ações altruístas. E esta sequência de cenas é muito interessante porque mostra que a capa do traje do Superman absoluto, além de funcionar como uma simples capa, ela também funciona como um escudo e serve para carregar pessoas para locais seguros. Inclusive, ele usa tanto essa habilidade que ele fica quase completamente sem o seu traje. Além disso, a capa também pode curar alguns ferimentos leves, tanto do Superman absoluto quanto das outras pessoas. A Lois Lane também percebe que os seus poderes não são derivados do seu traje, como a Corporação Lazarus tinha imaginado. O poder vem dele, como o seu sopro congelante que ele usa para apagar o fogo da explosão na igreja. E com tudo o que viu, a Lois Lane percebe que ele ainda está a descobrir os limites dos seus poderes e também fica impressionada com o heroísmo e a bondade do Superman absoluto em relação às pessoas de um planeta que nem é o dele. E por esse motivo, ela meio que começa a confiar nele. E depois disso, a Lois Lane agradece pelo que ele fez e diz que ele é bem-vindo. E o Superman absoluto responde que eles não têm ideia de como são sortudos
em ter um planeta como aquele. E com tudo o que eles passaram, ele meio que também começa a confiar nela, ao ponto de estar disposto a contar de onde ele vem. Mas nesse mesmo momento o Sol finalmente abre as algemas. E ao perceber isso, o Superman Absoluto aproveita a chance para sair dali o mais rápido que pode, antes que os agentes do Comando Especial da Corporação Lazarus chegassem ali, para levar a Lois Lane de volta ao quartel-general, onde ela precisa de preparar um relatório sobre tudo o que ela viveu durante a missão. E para isso, ela usa um suposto sistema chamado de Brainiac, uma ferramenta de inteligência artificial que supostamente monta o relatório com base nas suas respostas. Pelo menos isso é o que a Lois Lane e provavelmente a maior parte da Corporação Lazarus acredita, mas na verdade o Brainiac é aquele ser que está na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus em Nevada, que intencionalmente interpreta mal tudo o que a Lois Lane fala para descrever o Superman absoluto, com o objetivo de fazer com que ele pareça uma ameaça que deva ser eliminada por causa dos seus superpoderes. Porém, depois de pensar muito e de conversar com um dos seus colegas, aonde é revelado que a Lois Lane não gosta de escrever os seus relatórios, a Lois Lane decide ela mesma escrever o seu próprio relatório para contar o que aconteceu de verdade durante a missão. Depois disso, a história volta novamente 6 anos atrás, para a casa do Kal-El, na zona rural do planeta Krypton chamada de as Terras Vermelhas, onde nós podemos ver a Lara e o Jor-El, os pais biológicos do Kal-El, o Superman absoluto, a trabalharem em um traje espacial experimental combinado que também pode servir como um tipo de nave para a exploração da galáxia. Algo que a Lara projetou quando tinha 12 anos de idade, por isso nunca foi testado. Mas o Jor-El diz que ele vai coletar todas as pedras solares que a Lara precisa. Eles querem apresentar o plano à Liga Científica, mas eles sabem que eles não vão ouvir trabalhadores comuns como eles. E mesmo que eles acreditassem, não têm mais tempo suficiente para construir uma frota de naves grande o suficiente para salvar todas as pessoas do planeta Krypton. Mas de qualquer forma, Jor-El diz que se a Liga Científica se recusar a ver a verdade, ele mesmo vai roubar pedras solares o suficiente para a Lara conseguir construir uma nave que leve toda a sua família para as estrelas. Na página seguinte, a história volta para o presente no planeta Terra, onde vemos o Kal-El, o Superman absoluto, a deixar o Brasil, agora em direção à Venezuela, onde ele passa por uma placa com um grafite que troca o lema da Corporação Lazarus, que é Lazarus significa vida, por Lazarus significa morte, além de ao lado ter escrito junto-se aos Omega Mens. Depois disso, a história mostra a Lois Lane a completar o seu relatório. Por mais que ela odeie fazer esse tipo de coisas, ela até ficou surpresa o quanto ela se sentiu bem ao escrever o seu próprio relatório. Após isso, a história vai para a cidade que aconteceu o último confronto do Superman absoluto contra a Corporação Lazarus, onde os técnicos da Corporação Lazarus coletam amostras do pó de pedra solar do traje do Superman absoluto, enquanto os pacificadores, incluindo um chamado Smith, que estava visivelmente alterado, reúnem os moradores para os questionar sobre a localização do Superman absoluto. Mas depois de não obterem nenhuma resposta, o Smith diz que nenhuma daquelas pessoas entende que é a Lazarus que mantém a paz. Então alguém precisa ensinar àquelas pessoas que a paz tem um preço. E depois a edição termina com ele a disparar contra os civis. Resumo da terceira edição do Superman Absoluto. E a história desta terceira edição começa com mais uma narração do Kal-El, o Superman absoluto, no planeta Krypton 6 anos atrás, aonde o jovem adolescente Kal-El revela que ele não se destacava na classe atlética,
nem na classe científica, mas ele estava feliz em fazer parte da classe trabalhadora. E ele também era feliz nas Terras Vermelhas, porque as únicas pessoas que ele gostava no planeta estavam lá, e essas pessoas eram os seus pais. Era ali que ele pertencia. Além disso, ele também revela que adorava explorar as planícies e as montanhas de Hal, uma estrutura natural rochosa do planeta Krypton que parecia com cristais. E em um desses passeios para acampar com os seus pais, nas montanhas de Hal, eles revelam que a professora contou-lhes sobre o Kal-El escrever os seus próprios relatórios, ao invés de usar a inteligência artificial luminária, que é um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica do planeta Krypton. E com isso Kal-El estava a quebrar uma tradição kryptoniana de 3000 anos. Mas a Lara e o Jor-El estavam orgulhosos dele e dizem para ele continuar assim. Eles não se importam com as notas impostas na escola. Eles importavam-se mais com a bondade e a inteligência do seu filho. Ele deveria buscar fazer o que gosta ou o que ama. Assim ele seria imparável. O Kal-El ainda não sabia o que queria fazer quando crescesse, mas sabia que queria ficar ali, nas terras vermelhas do planeta Krypton. O grande problema é que isso não seria possível, porque o planeta Krypton estava condenado. Inclusive, Jor-El não estava ali só para mais um acampamento em família. Ele também queria recolher amostras daquelas rochas para as testar. Além disso, naquela mesma noite, o jovem Kal-El também ouviu os seus pais a chorarem. Na página seguinte, o Kal-El diz que nos dias seguintes à viagem deles às montanhas de Hal, os seus pais continuaram com os seus trabalhos. Em casa, o Kal-El percebe que a sua mãe estava sempre a trabalhar em algo na sua garagem e o seu pai continuava a trazer pedras solares do trabalho para casa. Em uma noite, o Kal-El vai até à garagem e ouve o seu pai, Jor-El, a dizer que a sua prova era irrefutável e ele queria apresentá-la aos clérigos da Liga Científica o mais rápido possível. Porém, a Lara diz que os clérigos da Liga Científica vão ignorá-lo, ou pior, vão condená-lo como herege. E não dava para argumentar com essas pessoas que não respeitam o direito deles terem voz. Após isso, o Kal-El ouve o latido do lado de fora do seu cão Krypton. E quando ele sai para ver o que estava a acontecer, ele encontra vários animais mortos no chão, meio apodrecidos, com um estranho gás verde saindo de dentro deles, deixando o Kal-El surpreso com o que estava a ver. Depois disso, a história mostra o Kal-El no dia seguinte de manhã a sair na sua overbike, onde ele encontra pelo caminho a mesma situação da noite anterior, como, por exemplo, plantações murchas, animais mortos e lagos envenenados, entre outras coisas. Mas as notícias oficiais da Liga Científica diziam que o que estava a acontecer eram problemas causados por vazamentos de gás natural, coisas normais, e não era para a população se preocupar. Uma semana depois do acampamento em família do Kal-El, ele faz uma excursão de comboio com a sua turma até Kendor. E ao longo do caminho eles passam por um acidente de comboio. E a partir desse momento Kal-El decidiu escrever com as suas próprias palavras sobre tudo o que viu durante o caminho. E depois enviou o artigo para o quadro de notícias da sua escola. Mas quando Kal-El chegou a Kendor, tudo o que tinha escrito já tinha sido retirado do quadro de notícias da sua escola. Além disso, todas as suas anotações foram remotamente apagadas e posteriormente uma reunião com os seus pais foi marcada. Uma reunião que eles nunca chegaram a ir. Ainda em Kendor, a excursão da escola leva o Kal-El até ao Salão da Sabedoria no alto do prédio da Liga Científica, mas ele não encontrou nenhum dos clérigos da Liga Científica por lá. O que ele acabou por encontrar foi o seu pai Jor-El a ser arrastado por 3 oficiais da Guilda da Lei.
enquanto Jor-El gritava que todos estavam em perigo e que ele precisava de falar com os clérigos da Liga Científica, mas os oficiais diziam que ele era um herege. Ao ver essa situação, o Kal-El corre até ao seu pai para tentar ajudá-lo. No entanto, Jor-El pede ao seu filho para ele correr de volta para casa o mais rápido que ele puder, para avisar a sua mãe. Mas para piorar a situação, nesse mesmo momento, um dos oficiais bate no Jor-El com um taser, deixando-o inconsciente. E ao ver essa situação, como é óbvio, o Kal-El tenta lutar, mas os oficiais simplesmente o empurram, deixando-o sem nenhuma opção, senão correr o mais rápido que pode até à sua casa, aonde ele conta a Lara tudo o que aconteceu. E ao descobrir isso, a Lara corre para a sua garagem para pegar uma arma e para vestir um traje espacial super tecnológico, igual ao que o Superman absoluto usa, que contém a inteligência artificial Sol. E depois de estar devidamente equipada, a Lara vai até à central da Guilda da Lei em Kandor, onde ela e o seu cão Krypton entram em confronto com os oficiais, com a Lara a usar a sua arma de lava contra os oficiais, mostrando que ela não está para brincadeiras. Enquanto no meio de todo aquele caos, o seu cão Krypton invade o bloco de celas, usando para atacar os oficiais e para se proteger, uma espécie de capa vermelha, feita de poeira de pedra solar. E depois de um grande confronto com os oficiais e com as defesas da central da Guilda da Lei, que são drones com o formato de esferas com espinhos, a Lara, em uma cena muito épica e estilosa, finalmente consegue chegar até à cela onde estava o Jor-El para o libertar. E ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, o Kal-El começa-se a questionar porque é que não tinha mais oficiais nos escritórios centrais de advocacia de Kandor para conter a invasão da sua mãe. O lugar deveria estar cheio de tropas de choque, juízes, entre outros. E para entender a situação melhor, ele usa o código de acesso de um dos guardas caídos para poder entrar em um dos computadores da central, onde ele descobre que os clérigos da Liga Científica tinham construído naves espaciais com capacidade suficiente para toda a classe dominante de Krypton e para mais ninguém. Essa era a confirmação que eles sabiam que o planeta Krypton estava condenado. Na página seguinte, a família volta para casa nas Terras Vermelhas, nos seus overbikes, aonde o Jor-El e a Lara tentam dar a notícia ao Kal-El que o planeta Krypton estava condenado. Mas ele já sabia disso por tudo o que tinha visto nos últimos dias. E além disso, ele também acredita que os seus pais estavam a planear lançá-lo ao espaço sozinho no traje espacial super tecnológico da Lara. Mas nesse mesmo momento eles abraçam-o e dizem que nunca o enviariam sozinho. E depois desse momento em família, a Lara e o Jor-El mostram ao seu filho em que é que estavam a trabalhar. E era uma nave espacial, não só para eles mesmos, mas também para os seus familiares, amigos e vizinhos, entre outras pessoas que eles possam salvar. Mas a Lara só lamenta que a nave espacial não seja grande o suficiente para eles poderem salvar o planeta inteiro, algo que a Liga Científica poderia ter feito. E nesse mesmo momento Jor-El recebe uma notificação no seu comunicador e ele e a Lara veem que tornou-se pública a informação da construção secreta das naves espaciais do clérigo da Liga Científica, feitas para salvar a classe alta, escondendo que o planeta Krypton estava condenado. E essas informações foram carregadas na central da Guilda da Lei em Kandor, o que significaria que teria sido o Kal-El que tinha divulgado a informação. Depois disso, o Kal-El sorri para os seus pais e pergunta para onde eles vão. Na página seguinte, a história passa para os dias atuais no planeta Terra, mais especificamente no Kansas, onde uma mulher idosa, nos estágios finais de demência em uma casa de repouso, pergunta pelo seu filho, o seu anjo que chegou voando. Porém, as empregadas da casa de repouso dizem que
Os registros mostram que ela nunca teve filhos. Mas depois disso, a edição termina com a revelação que essa mulher idosa é a Martha Kent deste novo universo absoluto. Resumo da quarta edição do Superman Absoluto. E a história desta quarta edição começa com uma pessoa misteriosa que neste momento não é revelado quem é, só que era da Corporação Lazarus, a conversar com várias pessoas ao redor do mundo, perguntando sobre o Superman Absoluto. Porém, como é óbvio, ninguém queria falar nada para alguém da Corporação Lazarus, apesar dessa pessoa misteriosa dizer que ela quer ajudá-lo. Mas durante uma conversa com uma mulher do Egito, essa pessoa misteriosa repara que a mulher do Egito tem um ferimento na cara e pergunta quem é que tinha feito isso. E depois que essa pessoa misteriosa descobriu quem é que tinha feito isso, ela espanca o cobarde do pacificador responsável pela agressão de maneira brutal. E para aquele idiota nunca mais voltar a fazer isso com ninguém, a pessoa misteriosa quebra os dedos que o cobarde do pacificador usou para magoar o rosto daquela mulher. E depois disso, a história revela que essa pessoa misteriosa era a Lois Lane deste novo universo absoluto, que é uma agente do comando especial da Corporação Lazarus. Mas apesar de ela ser da Corporação Lazarus, ela não aceita essas atitudes violentas dos pacificadores, e é por isso que ela deu uma lição bem dada àquele cobarde. E provavelmente foi por ela demonstrar que não aceita essas atitudes violentas dos pacificadores que as pessoas começaram a confiar nela e a responder às suas perguntas. Eles sabem que ela mudou só com a presença do Superman absoluto. Ela foi atingida pelo relâmpago e agora ela não pode evitar de ir atrás da tempestade. Além disso, as pessoas também não sabem quem é o Superman absoluto, mas sabem que ele ajudou-os a todos eles. A Lois Lane diz mais uma vez que quer ajudá-lo, porque ele parecia ter medo de algo e ele realmente tem medo. As pessoas respondem que ele tem medo de não ser mais capaz de conter a sua raiva pelas atrocidades que a Corporação Lázaro faz e assim matar todos eles, mas as pessoas rezam por esse dia. Na página seguinte, a história mostra que a Lois Lane continua a seguir o rastro do Superman absoluto ao redor do mundo e encontra vestígios da sua passagem em Orangetown, no Paquistão. Ela encontra restícios da poeira solar da sua capa. Enquanto diz que se o Superman absoluto puder ouvi-la, os seus amigos estão errados. Ela não está a perseguir a tempestade, ela é a tempestade, e o Superman absoluto não pode esconder-se dela para sempre. Mas nesse mesmo momento ela é interrompida por uma ligação do general, que era o seu pai. Ao longo da conversa entre eles os dois é revelado que o general Lane estava a ver a sua filha por um drone, e por isso ele reclama com ela por sair sozinha, sem o segurança. Além disso, ele também diz que o Superman absoluto é perigoso demais para se conversar. Ela deveria se concentrar em destruí-lo o mais rápido possível. Porém, a Lois Lane diz que o tem perseguido por 6 continentes diferentes, e ela sabe que ele destruiu trilhões de dólares em recursos da Corporação Lazarus, mas a sua contagem de mortos é zero. Ele não mata, ele não é um assassino, é só um garoto, um hippie com um propósito. Mas o General Lane diz que isso é o que diziam sobre Charles Mason, e volta a repetir que ela deveria levar um pacificador com ela o tempo todo. Mas nesse momento ela pergunta ao seu pai se ele quer que ela o lembre que ele está aposentado e ele responde que não é preciso que ela o lembre. E depois a Lois Lane diz que não pode ir a campo com um esquadrão de pacificadores, para as pessoas confiarem nela. Mas o General Lane diz que um soldado sob o seu comando também insistia em interagir com a população sem escolta armada, e a última vez que o viram foi em um vídeo dos Omega Mans. Um monte de pessoas usando máscaras falando algo sobre liberdade.
Porém, a Lois Lane diz que já sabe disso porque o seu pai fez ela ver o vídeo do soldado sendo morto quando ela tinha 12 anos de idade. Mas mesmo assim, o General Lane diz para ela cuidar de si mesma lá fora, além de dizer que os malditos terroristas de Ômegas estão em todo o lugar. E pelo que a história mostra, o General Lane está aposentado atualmente porque perdeu as duas pernas, e agora ele usa próteses criadas pela Lazarus para poder se locomover. Na página seguinte, a Lois Lane vai mais uma vez contra os conselhos do seu pai e sai sozinha pelas ruas de Orangetown, no Paquistão, passando pelas áreas mais pobres da cidade, aonde ela passa por um grafite que diz que os Omega Men estão a chegar. E enquanto ela andava pelas ruas em um beco escuro, um homem e uma mulher suspeitos observam a movimentação dela. Depois disso, a história passa para o Christopher Smith, o pacificador que no final da segunda edição tinha disparado contra os civis, que nesse mesmo momento estava a reportar-se ao suposto sistema chamado de Brainiac, que era uma ferramenta de inteligência artificial da Corporação Lazarus. Pelo menos isso é o que a maior parte da Corporação Lazarus acredita, mas na verdade o Brainiac é aquele ser que está na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus em Nevada. O Christopher Smith estava com um colapso emocional e admite que disparou contra os civis porque estava cheio de raiva e por ter sido humilhado pelo Superman absoluto, enquanto as pessoas estavam lá a sorrir disso. Felizmente ninguém se feriu porque as suas mãos estavam a tremer de ódio. Mas o sistema Brainiac diz que a arma estava com defeito e ela será recolhida e reparada, e ele vai receber um novo fuzil, e sem dúvida foi o seu treinamento de pacificador que evitou quaisquer ferimentos. Mas ele diz que não foi isso, é que ele foi treinado para manter a paz a todo custo, e também diz que tem medo que ele possa fazer coisas realmente terríveis em nome da paz. Mas o sistema Brainiac volta a dizer que o que ele está a dizer é que a sua arma falhou. Nesse momento, o Christopher Smith, irritado, diz que não, e que o sistema Brainiac não está a ouvi-lo, e que precisa de falar com uma pessoa de verdade, e não apenas com um algoritmo. Depois disso, o sistema Brainiac diz que ele deverá retornar ao serviço imediatamente, e que há uma vaga no departamento de Orangetown. Na página seguinte, a história volta novamente para a Lois Lane, que já sabia que estava a ser seguida pelo homem suspeito que a história mostrou anteriormente, e é por isso que é ela que o pega primeiro e pergunta quem ele é. Mas o homem, que era um integrante dos Omega Men, conhecido como Alpha, responde que não está ali para matar e que não é o que ela pensa. Mas a Lois Lane diz que acha que ele é um dos Omega Men, e nisso ela está certa, e que ele veio até ali para a matar. E nisso o Alpha diz que ele sabe o que contaram sobre os Omega Men à agente Lane, mas a Corporação Lazarus é construída sobre mentiras. E ela é uma mulher inteligente e depois pergunta se ela nunca se perguntou se ela estava realmente do lado certo, enquanto clica em um botão da sua máscara. E depois usa uma espécie de granada de luz para cegar a Lois Lane temporariamente e depois diz para ela abaixar a arma e que ele só quer conversar. Mas a Lois Lane diz que se ele acha que ela não foi treinada para lutar cega, ele não sabe tanto sobre a Corporação Lazarus quanto pensa, enquanto ela derruba o Alpha com um soco e diz para ele ficar abaixado. Mas como é óbvio, ele não faz o que ela diz, iniciando mais uma luta épica entre eles os dois, enquanto o Alpha diz que sabe que a Lois Lane está com a Corporação Lazarus há 3 anos, desde o acidente do seu pai, e que sequer sabe quem é o diretor da Corporação Lazarus e o que ele faz com os trabalhadores pobres, e que ela é uma das agentes jovens mais espertas deles, mas aposta que sabe mais sobre os seus empregadores do que ela. No entanto, a Lois Lane tem certeza que é isso que ele diz a si mesmo sempre que mata alguém que não quer ser salvo,
e que ela agora consegue vê-lo bem o suficiente para atirar nele, e termina dizendo para ele abaixar a arma. Mas o Alpha diz que esperava que ela estivesse pronta para aceitar a verdade, depois de tudo o que ela viu nestas últimas semanas, o sofrimento ao redor do mundo que foi causado por a Corporação Lazarus. Os Ômegas lutam para salvar este mundo, mas o problema é que o tempo deles está quase a acabar. Então o Alpha diz que só tem mais uma coisa para lhe dizer: Senhora Lane, corra. Porque nesse mesmo momento começa uma rajada de disparos contra a Lois Lane, que corre para se proteger, enquanto o Alpha pede para não atirar nela, insistindo que ele ainda pode alcançá-la. Mas aquela mulher que acompanhava o Alpha no beco diz para ele recuar. Ele teve a sua chance, agora é do jeito dela. E aquela mulher é a Omega Prime, a líder dos Omega Mans. E nesse mesmo momento o sistema de resposta automatizado do Brainiac solicita reforços para a Lois Lane, mesmo contra a sua vontade. Os pacificadores respondem, incluindo o Christoph Smith, que ainda estava a usar a sua armadura danificada do confronto no Brasil. A Lois Lane tenta usar a sua arma, mas a Omega Prime estava disposta a matar e corta a arma da Lois Lane. E nesse mesmo momento a Lois Lane diz: deixa-me adivinhar, Omega Prime? E a Omega Prime diz que ela pode chamá-lo de Primus, e de forma irónica ela diz que é uma velha amiga da família. E pergunta como é que está o General Lane hoje em dia, um pouco mais baixo do que da última vez que eles se encontraram, dando a entender que provavelmente foi ela que cortou as pernas do General Lane. Mas nesse mesmo momento o Alpha interrompe-as e aponta a sua arma para as duas, e a Omega Prime diz que mandou o Alpha recuar e pergunta para quem é que ele estava a apontar a sua arma. Mas ele não tem a certeza, só acha que todos eles precisam de parar um momento para conversarem. Mas antes que eles possam fazer alguma coisa, surge uma nuvem de poeira solar que envolve os dois Omega Men e os afasta da Lois Lane. E do meio daquela nuvem vermelha de poeira solar surge em uma cena muito épica o Superman absoluto. E ao ver o Superman à sua frente, a Omega Prime corre até ele e diz que os Omega Men estão prontos para ajudá-lo em sua luta contra a Corporação Lazarus. Mas o Superman absoluto simplesmente ignora-a e empurra-a para longe com a poeira solar da sua capa, porque o objetivo do Superman absoluto ali era falar com a Lois Lane, para lhe dizer para ela parar de o procurar. Mas a Lois Lane diz que só quer falar com ele por um momento. O grande problema nisso tudo é que os pacificadores chegam nessa hora, interrompendo a conversa deles e tirando a Lois Lane de perto do Superman absoluto, mesmo contra a sua vontade, supostamente para a sua segurança. E enquanto o grupo de pacificadores aponta as suas armas para o Superman absoluto, o Christoph Smith, que estava entre os pacificadores, pergunta se o Superman se lembra dele. Mas o Superman absoluto simplesmente responde que não, ao mesmo tempo em que usa o seu sopro congelante de maneira precisa para não acertar a Lois Lane e para, como é óbvio, congelar todos os pacificadores dali. E depois disso, o Superman absoluto sai dali, deixando o Alpha muito impressionado, que aproveita o momento para tirar fotos do Superman absoluto, enquanto a Lois Lane fica frustrada e repreende os pacificadores, que mais uma vez foram humilhados pelo Superman absoluto. E ao verem os pacificadores congelados, os civis riem-se deles. Na página seguinte, a Omega Prime dá uma chapada no Alpha e repreende-o por ele não ter atirado na Lois Lane quando teve chance, além de dizer que ela está a começar a pensar que ele não tem o compromisso necessário para subir acima da classificação Alpha. Mas nesse mesmo momento o Alpha diz que ela pode usar agora o seu nome verdadeiro, Jimmy Olsen, e é assim que é revelado que o Alpha é o Jimmy Olsen deste novo universo absoluto. E depois disso, a Omega Prime continua a repreender o Jimmy Olsen, mas ele nem presta muita atenção nela,
porque ele estava mais interessado nas fotos que tirou do Superman absoluto. Porém, ele diz que a Lois Lane é inteligente e também tem bom coração. Eventualmente, ela vai perceber que está do lado errado. E após isso a história volta novamente para o Christopher Smith, que já estava fora do gelo e visivelmente irritado no meio de mais um colapso emocional, enquanto era contido e algemado pelos outros pacificadores. Depois disso, a edição termina com ele a retomar a consciência e a dizer que só se lembra de ser mais uma vez humilhado pelo Superman absoluto e das pessoas rindo dele. O grande problema nisso é que desta vez ele realmente matou os inocentes que estavam a rir dele. Resumo da quinta edição do Superman Absoluto. E a história desta quinta edição começa com mais uma narração do qual é o Superman absoluto no planeta Krypton 6 anos atrás, onde ele diz que os dias depois que a história virou foram difíceis e violentos. Depois que toda a família do Kal-El Superman absoluto foi condenada à morte pela Liga Científica, tropas de choque da Guilda da Lei invadiram a casa deles. Por isso eles tentaram fugir para algum lugar seguro, mas não havia mais nenhum lugar seguro para a família do Kal-El, nem para nenhum outro ser vivo no planeta Krypton. O planeta estava condenado. Por esse motivo, a família do Kal-El foi para as montanhas de Hal, nas Terras Vermelhas, para onde levaram a sua nave espacial e para onde os seus amigos e vizinhos esperavam por eles para evacuarem. Mas a Lara e o Jor-El queriam salvar todas as pessoas, mas não tinha como. Não existia mais espaço a bordo da nave espacial, mas de qualquer forma eles fizeram o seu melhor para salvar o máximo possível de pessoas. E depois do Kal-El Superman absoluto ver os seus pais a chorar, ele também viu o seu planeta a ser literalmente destruído, e nesse momento ele jurou para si mesmo que eles vão fazer do próximo planeta um lugar melhor, não importa o que aconteça. Na página seguinte, a história passa para os dias atuais no planeta Terra, mais especificamente no Paquistão, em um posto avançado da Corporação Lazarus, com o Kal-El Superman absoluto enfurecido pelo massacre causado na edição anterior pelo pacificador Christopher Smith. E por isso o Superman absoluto invadiu o posto avançado da Corporação Lázaro no Paquistão, à procura dele, mas antes teve que destruir todas as linhas de defesa, incluindo alguns tanques que ele destruiu facilmente usando a sua capa de poeira solar. Christopher Smith matou 23 inocentes apenas porque eles riram de um homem congelado com uma arma, e agora o Superman absoluto estava furioso e faria de tudo para o encontrar. No entanto, Christopher Smith não estava naquela base. E por isso Kal-El, o Superman absoluto, diz para o Sol, a inteligência artificial do seu traje, invadir o banco de dados da Corporação Lazarus para o encontrar. Mas o Sol diz que as defesas cibernéticas da Corporação Lazarus são de uma sofisticação para além das capacidades do planeta Terra, e os dados do paradeiro do pacificador Christopher Smith são fortemente encriptados. E por esse motivo, o Superman absoluto agarra um dos pacificadores dentro da base e exige saber aonde estava escondido Christopher Smith. Mas o pacificador aterrorizado diz que não sabia e implora para o Superman absoluto não o matar. E por esse motivo, o Superman absoluto agarra um dos pacificadores dentro da base e exige saber onde estava escondido Christopher Smith. Mas o pacificador, que estava aterrorizado, diz que não sabe e implora para o Superman absoluto não o matar. E depois de perceber o que ele estava a fazer, o qual é o Superman absoluto, solta o pacificador e ele começa a sair dali. No entanto, nesse mesmo momento, o Sol diz que alguém chamado de Brainiac estava a tentar se infiltrar nos seus sistemas. Mas por causa disso, o Sol encontra o Brainiac no deserto de Nevada, na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus, em uma sala que estava cheia de cidades alienígenas, em miniatura engarrafadas com pessoas dentro delas,
que não paravam de gritar. E nesse mesmo momento o Brainiac envia uma mensagem para o Sol pedindo para falar com o Superman Absoluto e oferecendo como incentivo entregar a localização do pacificador Crystal Smith. Mas o Superman Absoluto simplesmente ignora tudo isso e sai da base para longe dali. Na página seguinte, a história volta 6 anos atrás para as montanhas de Hal nas terras vermelhas do planeta Krypton, aonde os refugiados kryptonianos embarcam na nave espacial construída pela Lara, e a própria nave espacial faz uma conexão pessoal com cada um deles e cria para eles um traje espacial igual ao que o Superman Absoluto usa. Porém, o problema é que o Kal-El, o Superman Absoluto, fica para trás por um momento com o seu cão Krypton para se despedir do planeta Krypton, ao mesmo tempo em que pensava como seria o novo planeta para onde eles iriam. Uma fenda no planeta abre-se bem abaixo dele e o Kal-El cai, enquanto os seus pais correm desesperados para tentar salvá-lo. Mas no final, quem acaba por salvá-lo é o seu cão Krypto, que o pega mesmo a tempo, antes que ele caísse naquele líquido verde que nós já vimos anteriormente, que provavelmente deve ser a Kryptonita deste novo universo absoluto. Depois disso, a história mostra o caos em Kandor naquele mesmo dia, com as pessoas a revoltarem-se e a tentarem embarcar à força nas naves espaciais da Liga Científica, e por causa disso, muitas pessoas morreram mesmo antes do fim. A Liga Científica só tinha construído naves espaciais de fuga para a elite do planeta Krypton. Mas naquele dia nenhuma nave espacial conseguiu levantar voo das cidades para deixar o planeta Krypton. As naves espaciais da Liga Científica foram pegas pela destruição do planeta, inclusive pelos prédios. Diferente do que aconteceu nas montanhas de Hal nas Terras Vermelhas, aonde a nave espacial construída pela Lara conseguiu levantar voo. Todas as pessoas estavam assustadas, mas o Kal-El, o Superman Absoluto, estava confiante e com esperança que todos eles iriam conseguir sair dali vivos. Inclusive, ele conforta uma criança que estava a chorar, dizendo que aquela era a melhor nave espacial que existia porque foram os seus pais que a construíram. Porém, nesse mesmo momento, a esperança acaba quando uma rocha lançada pela destruição do planeta Krypton atinge a nave espacial deles, destruindo-a, deixando todas as pessoas desesperadas enquanto caem no meio de toda aquela destruição. Mas nesse mesmo momento, o Kal-El, o Superman Absoluto, conhece a inteligência artificial do seu traje espacial chamado de Sol, que diz que o vai proteger durante toda a viagem. E ele, assim como os outros trajes espaciais, criam cápsulas individuais ao redor de cada um deles. E no meio de todo aquele caos, o Kal-El, o Superman Absoluto, consegue ver os seus pais e o seu cão Krypton em cápsulas. Mas ele perdeu-os de vista porque a destruição do planeta Krypton lançou destroços de kryptonita para todos os lados, destruindo a maior parte das cápsulas. Poucos sobreviveram tempo suficiente para verem o fim do planeta Krypton. E com a explosão do planeta Krypton, a cápsula individual ou nave espacial do Kal-El, o Superman Absoluto, é lançada para longe, e ele até tenta entrar em contacto pelos comunicadores da nave espacial com algum sobrevivente, mas ninguém responde, nem a sua mãe, nem o seu pai, ninguém. E foi assim que o Kal-El, o Superman Absoluto, se tornou o último filho de Krypton. Na página seguinte, a história volta para o presente no planeta Terra, com o Kal-El, o Superman Absoluto, a ter uma conversa com o Sol, a inteligência artificial do seu traje, que diz que não compreendeu porque é que o Kal-El veio-se embora do posto avançado da Corporação Lazarus, uma vez que o Sol estava perto de descobrir a localização do pacificador Crystal Smith. Mas o Kal-El diz para o Sol esquecer o Crystal Smith, porque se ele souber a sua localização, ele tem medo do que pode fazer se o encontrar. E ele agora precisa de ficar sozinho e ir para algum lugar que o faça lembrar de sua casa. E é por isso que a edição termina com o Kal-El, o Superman Absoluto, a caminhar por uma estrada onde passa por uma placa que indica que a cidade mais próxima era Smallville.
Malta, o primeiro arco do Superman Absoluto foi interessante, mas ele serve mais para contar a origem dele neste novo universo absoluto e para apresentar personagens que serão importantes para o futuro da história. Mas no geral foi um primeiro arco muito bom. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.